Dando continuidade, ainda falando um pouco, por exemplo, da- dessa mal administração do governo Bolsonaro, eu queria citar aqui uma coisa também, uma coisa criminosa em relação, por exemplo, ao, ao, ao ministro da Economia. Por que eu estou falando isso, gente? Geralmente, a gente, como um promotor de evento, quando você bola um projeto de um evento e que você vai apresentar esse projeto para os patrocinadores, então você tem que escolher bons profissionais. Além de você bolar o projeto, você tem que escolher um projeto de marketing, você tem que ter uma assessoria jurídica para dar segurança tanto do lado com seu patrocinador como do lado da empresa que está organizando. E, enfim, um promotor de evento ele não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe muito grande. Na realidade, a gente envolve muitas pessoas. E hoje, num evento esportivo, que é a corrida de rua, que é o meu caso, a gente tem pessoas de várias profissões. Você tem médico, você tem delegado de Polícia Federal, você tem juiz, você tem polícia do Exército, polícia da Aeronáutica, polícia da Marinha, você tem todo tipo de profissional. Então você tem que se preparar muito bem, para que você tenha o respeito com o primeiro colocado até o último participante do evento. Por isso que a gente prepara essa equipe, uma equipe com capacidade, que ela não deixa a desejar aos participantes que faz a festa do evento. E não é diferente de um presidente da República. Ele tem lá seus 27 ministros. E esses ministros, eles têm que estar muito bem preparados. Ele não tem que pensar só nele. Ele tem que pensar, por exemplo, na população brasileira e na população do seu país. Mas não é o caso que acontece com Paulo Guedes. Primeiro, eu estou falando aqui e eu estou reivindicando, porque na realidade eu tenho meus 65 anos, graças a Deus que eu já tomei a vacina, tá? A primeira dose, e eu tenho certeza que eu vou tomar a segunda dose com muita saúde. Mas o que me chamou a atenção, e tenho certeza que é revoltante para muitas pessoas, foi a maneira que ele se comportou. Primeiro dizer, agora no áudio que vazou, ele é o seguinte, ele dizer que o vírus foi criado pela China. Gente, é uma ignorância terrível, é um absurdo, é um monstro. E eu digo isso porque não só eu, como para mais de 15 mil pessoas do Brasil inteiro e mais outros países fora, estudamos com os dos melhores professores que nós temos hoje no país, professor de história, professor de marketing, professor de tudo que você pensar, tá? Eu estou falando aqui, dá o nome no ICL, que é Instituto do Conhecimento do Saber, que é do Eduardo Moreira. Então, e a gente tem o privilégio de estudar com uma das professoras chinesas, que a gente estuda mandarim, que vocês precisam ver o currículo dessa pessoa. E eu tive o privilégio de perguntar para ela como era a alimentação dos chineses. Então, essa pessoa, se alguém tiver dúvida, pode acessar lá o Instituto Conhecimento do Saber, ICL, que vocês vão encontrar lá a nossa professora de mandarim chinês, e vocês vão ver o currículo dela. E ela dá toda a explicação, tá? Ela já está há mais de 10 anos no Brasil e é bem conceituada, não só aqui, como em outros países, um currículo que é de causar inveja. Então essa história de que o vírus foi criado na China
ela não existe. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês que poucas pessoas sabem. Em outubro de 2019, houve as Olimpíadas na China. E 4 oficiais americanos participaram. E com a presença desses oficiais nas Olimpíadas das Forças Armadas, começou o Covid-19. E outro aspecto principal é que o Bill Gates, em 2015, o Bill Gates já falava do Covid-19. E ele alertou ao mundo inteiro, numa palestra que ele deu nos Estados Unidos, que é o seguinte, que ia causar a maior pandemia do país. E tá aí, nós estamos passando por isso. Agora, escutar de um ministro da Saúde, gente, que é o seguinte, que cuida da nossa economia no país, e pelo contrário, hoje nós estamos numa situação de uma pandemia, não só de uma pandemia, mas de uma descredibilidade fora do comum. Por quê? Porque nós, hoje brasileiros, nós estamos impedidos de viajar para qualquer país. E a credibilidade, ela está zero. Por via de quem? Por via de um governo Bolsonaro e por via dos seus alinhados, que tem medo de tomar uma vacina, toma uma vacina escondido, que é uma vergonha, gente, é uma vergonha um general que chega ao cargo máximo dentro do exército, ter medo de tomar uma vacina escondida por um capitão. É uma covardia, tá? Que vende a sua alma. Então é revoltante isso, tá bom? Mas vamos com fé, que vai dar certo.